O meu marido, ele me pediu o divórcio sem me explicar nada, só meses depois que eu descobri o verdadeiro motivo pelo qual ele me pediu esse divórcio. E eu nunca imaginei que um dia eu fosse vir aqui contar essa história pra vocês, porque até hoje eu carrego o peso dessa dor. Mas chegou um momento que eu entendi que ficar guardando tudo isso só pra mim aumentava ainda mais a minha ferida. Então eu decidi compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Bom, eu sou a única mulher entre 4 irmãos e eu cresci no meio da bagunça, um monte de macho dentro de casa, as provocações dos meus irmãos e também eles eram muito ciumentos quando eu arrumava qualquer namoradinho. Mas eu e meus irmãos, a gente sempre foi muito unidos, sempre rolava muitas risadas, enfim. E os meus pais, eles eram aquele tipo de casal que se olhavam e conversava só com os olhos, que resolvia tudo na base do respeito, da conversa e do companheirismo. Então, assim, eu cresci vendo meu pai cuidar da minha mãe e minha mãe cuidar do meu pai. Um casamento, assim, simples, mas muito sólido, tão bonito, que eu lembro claramente de dizer pra eles, quando eu ainda era adolescente, assim, o dia que eu casar, eu quero um casamento igual ao de vocês. E eu levava isso como um norte, como um sonho. E aí, um dia eu conheci o meu marido, e eu conheci ele através de uma amiga minha. Ele chegou assim, meio tímido, meio sem jeito e com aquele sorrisão largo. E aí a gente ficou conversando por horas e ele era muito engraçado, uma pessoa leve, tinha sempre uma piada pronta. Mas ele também já tinha vivido muita coisa na vida. E com o tempo ele começou a me contar sobre a infância difícil que ele teve, né? Porque os pais deles moravam na roça, tinha uma vida muito dura e ele cresceu no meio de muitas privações. Então, quando ele ficou mais velho, ele decidiu que queria algo diferente na vida dele, que ele queria mudar aquela realidade que ele vivia. Então, foi aí que ele veio para a cidade grande, morou um tempo na casa de uma tia dele até ele conseguir um emprego. E aí, aos poucos, ele foi conquistando tudo que ele tinha com muito suor. Então, eu admirava muito isso nele. A força, a determinação, o jeito humilde dele ver a vida. E aí, a gente começou a namorar alguns meses depois que a gente já tinha se conhecido. E assim, a gente se dava tão bem que parecia que nossas almas já tinham se encontrado muito antes do nosso corpo. E aí, depois de 4 anos de namoro, decidimos nos casar e fizemos uma festa simples, mas foi uma festa muito linda para cerca de 120 convidados. E eu lembro da minha mãe chorando, do meu pai segurando o choro e dos meus irmãos fazendo brincadeiras também lá na festa. Vivemos aquele dia como um sonho. Depois da nossa festa, fomos viajar para nossa lua de mel. Uma viagem que eu lembro até hoje com muito carinho daquele dia. E o nosso casamento era assim, um casamento maravilhoso. Ele era meu amigo, meu companheiro, meu parceiro da vida, sabe? A gente batalhou muito para poder conquistar tudo que a gente tinha. E depois de alguns anos de casados, com muito sacrifício, conseguimos comprar a nossa casa. Nossa, foi uma vitória tão grande que parecia que a gente tinha ganhado o mundo. Fizemos toda a reforma e a mobília da casa, tudo com muito carinho e com muito suor, porque não foi fácil, viu? E cada cantinho da casa tinha um pedacinho ali da nossa história. E aí, como os pais deles moravam em outro estado, todo final de ano a gente também viajava lá para a cidade natal deles. E aí a gente passava uns dias por lá, depois a gente voltava para São Paulo e sempre quando dava a gente dava uma escapada para a praia também. Outras vezes a gente gostava de ficar em casa mesmo, assistindo séries, cozinhando juntos, conversando. E sempre fazíamos questão de sentar para poder comer juntos, sempre que dava certo de bater os nossos horários por conta dos nossos trabalhos. E eu dizia para mim mesma, eu consegui construir o casamento que eu sempre quis. Mas aí, como nem tudo são flores na vida, as coisas começaram a mudar. O meu marido, ele começou a ficar estranho, ele começou a ficar mais calado. Às vezes ele parecia meio aéreo, distante, como se o corpo dele estivesse ali, mas a mente dele estivesse completamente longe. Tipo, eu falava alguma coisa com ele e ele, tipo, nem me respondia. Ou respondia sem olhar nos meus olhos. E aí eu perguntava pra ele o que estava acontecendo. E ele sempre me dizia, nada, só cansaço, problema no trabalho. E eu acreditava porque eu confiava muito nele. Só que com o passar do tempo, os sinais foram ficando mais difíceis de ignorar. Eu lembro que teve um dia que eu peguei ele falando no telefone bem baixinho e quando eu cheguei perto ele mudou assim de assunto do nada. E aí eu comecei a ficar paranoica, comecei a ficar com aquilo na cabeça.
Tanto que eu cheguei até a perguntar pra ele, você tá me traindo? E ele me respondeu olhando nos meus olhos, nunca, eu jamais teria coragem de fazer isso com você. Mas mesmo assim o comportamento dele continuava estranho, ele tava muito distante, tava frio, tava totalmente irreconhecível. Até que um dia ele chegou em casa com um olhar mais vazio, uma tristeza naqueles olhos que eu nunca tinha visto ele daquele jeito. E aí ele falou assim pra mim, eu quero o divórcio. Assim, do nada. Direto, cruel, sem me dar nenhum tipo de explicação. E aí, naquele momento, eu senti meu chão sumir. Eu tremia, eu chorava, eu perguntava o que tinha acontecido, o que eu tinha feito, o que eu tinha feito de errado. E ele só me disse assim, não dá mais, a gente precisa seguir caminhos diferentes. A gente viveu uma história linda, mas acabou. Naquele momento eu implorei pra ele, eu jurei que dava pra poder salvar o nosso casamento. Eu nem sabia do que tratava, por que ele queria se divorciar. Só sei que eu tava disposta a querer salvar o nosso casamento. Eu pedi pra ele não fazer aquilo com a gente, mas ele estava decidido. E ainda me disse assim, olha, eu já pedi demissão do meu emprego. Eu estou cumprindo aviso prévio e quando eu terminar, eu vou voltar pra cidade dos meus pais. E foi isso que ele fez. Ele foi embora e eu fiquei aqui completamente desolada. E ele ainda disse pra mim que ele não queria nada da divisão dos bens, nada da casa, nada do carro. E eu falei pra ele que isso era injusto, né? Porque a gente tinha construído tudo junto. Só que mesmo contra a vontade dele, eu ainda fui lá, procurei um advogado pra poder fazer as coisas tudo direito. E aí quando ele voltou pra cidade natal dele, que eu vi que realmente eles tinham cumprido com o que ele tinha falado, eu desmoronei. Nossa, eu fiquei muito mal, fiquei arrasada, eu emagreci muito, eu sofri tanto, mas tanto, que minha mãe precisou vir morar comigo por um tempo, porque eu realmente estava muito mal. Mas mesmo separados, a gente se falava por telefone de vez em quando. E teve uma vez, uma única vez, em que eu falei com ele no telefone, que a voz dele estava tão fragilizada, que eu perguntei pra ele se ele estava com algum problema. Mas ele desconversou, disse que estava tudo bem, que só estava tentando se adaptar à nova fase da vida dele. Mas eu não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. E semanas depois, o meu telefone tocou e era a mãe dele. Ela estava chorando em prantos do outro lado da linha. E ela me disse assim, minha filha, ele faleceu. Eu perdi o chão de novo. Ela chorando toda desesperada e eu chorando sem conseguir nem respirar direito. Era como se minha alma tivesse sido arrancada do meu corpo. E no meio de todo aquele desespero, ela disse, eu preciso te entregar algo pessoalmente. 15 dias depois, ela veio até minha casa e me entregou uma carta que ele tinha escrito para mim. E ela falou assim, ele me pediu que eu entregasse isso para você depois. Eu me tremia toda enquanto eu abria aquela carta. A carta não era muito longa, mas carregava o maior peso da minha vida, porque ele dizia que sempre me amou desde o primeiro dia e dizia também que descobriu uma doença grave e que o médico tinha dito para ele que mesmo com o tratamento seria muito rápido, algo tipo irreversível. E foi aí que ele tomou a decisão mais dura e também a mais covarde da vida dele, que foi se afastar de mim. No trecho mais importante da carta, ele escreveu assim, eu nunca quis que você me visse definhando, nunca quis que você carregasse esse peso, você sempre mereceu o melhor de mim. Quero que você lembre de mim saudável, rindo, fazendo piada, sendo seu companheiro. Você foi o grande amor da minha vida. Eu estou indo embora, mas eu quero que você viva. Viva por nós dois. Eu li aquela carta aos prantos, meu corpo inteiro se tremia. E aí eu disse pra mãe dele, ele não tinha o direito de ter me privado disso. Porque nós prometemos na saúde e na doença. E é claro que eu teria ficado. É claro que eu teria cuidado dele. E ele me tirou isso. Ele me tirou esse direito. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei com meu coração aliviado por saber que ele não tinha deixado de me amar, que ele não tinha me deixado porque tinha encontrado outra pessoa, eu fiquei com meu coração também destruído pelo motivo da separação, pelo silêncio que ele fez, pelo peso que ele carregou sozinho. E hoje eu sigo vivendo, mas eu sigo cheia de cicatrizes, mas vivendo. E entendo que cada pessoa ama de um jeito, mas que às vezes o jeito que a pessoa ama também acaba machucando a outra pessoa. O que eu aprendi com a minha história é que o amor verdadeiro nem sempre é bonito. Às vezes ele é doloroso, é imperfeito, é amargo,
mas ainda assim é amor. Eu tô seguindo um dia de cada vez, com a certeza de que eu sei que ele me amou até o fim e com a esperança de que um dia eu consiga amar alguém de novo.